Bom, gente, então bom dia a todos, né? Estamos aqui todos hoje reunidos para a sessão de defesa do trabalho da nossa aluna Vânia Jussara da Silva, mestranda no programa de pós-graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que vai apresentar o trabalho Gestão da Informação nos Sistemas de Bibliotecas da UFRN, uma análise a partir do regime de informação. A sessão é dividida em dois momentos. No primeiro momento, a Vânia vai apresentar o trabalho dela e, posteriormente, nós vamos, como membros da banca, realizar a arguição. Após esse momento inicial, a banca vai se retirar por um breve momento para uma sala reservada, em que vai fazer a deliberação do resultado. Nós pedimos, então, que a audiência permaneça nesse ambiente virtual em que nós estamos agora. Assim, nós retornaremos com o resultado final na sequência, tá? Então, é assim que se dará a dinâmica. A Vânia disporá de 30 minutos para fazer a apresentação dos resultados da sua dissertação, a contar de agora, tá? Então, bom trabalho, boa apresentação, Vânia. Fique à vontade, tá? Certo. Bem, obrigada, professor. De antemão, eu gostaria de agradecer, né, aos presentes, em especial à banca, pela leitura do trabalho. E vamos lá, né, começar. Bem, o título do meu trabalho é Gestão da Informação no Sistema de Bibliotecas da UFRN, uma análise a partir do regime de informação. E a proposta do trabalho foi justamente entender o fluxo de produção e uso das informações organizacionais que são realizadas nesse ambiente pelos bibliotecários a partir do regime de informação, né? E o roteiro da minha apresentação, ele se desenvolve, eu vou falar um pouquinho sobre a introdução, um pouco sobre a fundamentação teórica, os procedimentos metodológicos que eu utilizei para operacionalizar a pesquisa, alguns dos principais resultados encontrados e algumas considerações finais. Bem, a pesquisa ela se insere assim nessa premissa muito relacionada à área do programa, que é informação e conhecimento na sociedade contemporânea, na medida em que a gente consegue perceber que a informação na contemporaneidade, ela exerce um impacto indiscutível em todos os âmbitos da nossa vida, né? Indiscutível a gente pensar sobre a relevância da informação nos mais diversos âmbitos da nossa vida enquanto sujeitos sociais. E, nesse sentido, essa influência, ela também acaba chegando aos contextos organizacionais, né? E o CISB e as organizações, para elas utilizarem estrategicamente essas informações, é necessário adequadas ferramentas e ações de gestão da informação. Por isso, a gente resolveu analisar duas das principais etapas da gestão da informação, que é a produção e o uso das informações. E a gente considera que o CISB, o Sistema de Bibliotecas da UFRN, enquanto um ambiente informacional complexo, que produz e utiliza informações num volume significativo, ele demanda por estudos dessa natureza, assim, para tentar compreender a importância dessas informações para esses sujeitos informacionais, daí a relevância do nosso estudo. E, nesse sentido, a gente optou pela utilização do conceito de regime de informação enquanto ferramenta teórica, analítica, para que a gente pudesse, com uma lupa, para a gente poder identificar e analisar essas ações realizadas por esses sujeitos, que, no caso da nossa pesquisa, foram os bibliotecários. E a gente optou, então, pela utilização do conceito de regime de informação proposto pela professora Nélida Gonzalez de Gomes. Diante desse cenário, dessa relevância que as informações possuem, a gente definiu como problema de pesquisa de que forma o entendimento do sistema de bibliotecas da UFRN, através do regime de informação específico, ele possibilita uma otimização dos processos de gestão da informação organizacional pelos bibliotecários desse sistema. A gente parte do pressuposto de que exista uma relação entre as atividades de gestão que são realizadas por esses bibliotecários com esse regime de informação. E, nesse sentido, a gente definiu como objetivo geral analisar as ações de gestão da informação que são desenvolvidas pelos bibliotecários do CISB a partir da identificação desse regime de informação. E elencamos como objetivos específicos para a concepção desse geral
4 objetivos. O primeiro foi caracterizar os processos de gestão da informação organizacional que são realizados por esses bibliotecários, contextualizando-os no âmbito do regime de informação, identificar a relação entre o fluxo de produção e uso das informações organizacionais realizadas pelos bibliotecários com esse regime, identificar e caracterizar os elementos do regime de informação que delineiam esses processos de produção e uso das informações por esses bibliotecários no sistema e propor, apresentar algumas recomendações de modo a otimizar as atividades de produção e uso das informações organizacionais no CISB. Diante disso, a gente elencou 3 justificativas, as quais consideramos que justificam o desenvolvimento dessa pesquisa, né? A teórica, a gente acredita que o desenvolvimento do trabalho, ele possa se somar a outras reflexões, a outros estudos, no âmbito da biblioteconomia e ciência da informação, sobre a aplicação do conceito de regime em bibliotecas ou em ambientes informacionais semelhantes. Do ponto de vista profissional e pessoal, a gente acredita também que o desenvolvimento dessa pesquisa ela pode tornar visíveis as boas práticas desse sistema e, ao mesmo tempo, colocar em evidência algum aspecto que, porventura, mereça de uma atenção, um olhar mais especial sobre a questão da gestão da informação. E do ponto de vista social, acredita-se que ele poderá oferecer caminhos para que outras instituições com características semelhantes elas possam trilhar no sentido de compreender a importância desse tipo de informação, das informações organizacionais, e otimizar, assim, as práticas dos sujeitos com essas informações. Agora, nesse segundo momento, é a fundamentação teórica que a gente utilizou no trabalho. Em linhas gerais, o nosso trabalho está dividido principalmente entre 2 grandes conceitos, que foram os conceitos nucleares utilizados na nossa pesquisa, que é o conceito de regime de informação e gestão da informação. A gente buscou delimitar ali, teoricamente, a emergência do conceito na área, algumas abordagens que foram utilizadas pela professora Nélida, que fundamentaram a elaboração do seu conceito, e desdobrou-se em algumas reflexões sobre as ações de informação, que é um dos elementos do regime que a professora Nélida ela dá bastante ênfase. Estudamos também um pouquinho sobre a gestão da informação, em especial sobre a gestão da informação organizacional, né? Definimos ali, também discutimos um pouco sobre a cultura informacional. Esses foram os conceitos que prioritariamente foram trabalhados ao longo da dissertação. Em relação aos procedimentos metodológicos, a pesquisa ela caracteriza-se como uma pesquisa social, ela é exploratória e descritiva, qualitativa. O método que utilizamos foi o método monográfico, o locus da pesquisa foi o sistema de biblioteca e os sujeitos analisados foram os bibliotecários do CISB. Bem, agora esses foram os instrumentos de coleta de dados que a gente utilizou na pesquisa. Cronologicamente, eles foram utilizados dessa forma. A gente primeiro fez a pesquisa bibliográfica, em seguida a gente realizou a pesquisa documental, elaboramos os questionários e as entrevistas semi-estruturadas, realizamos um pré-teste, fizemos algumas adequações e aplicamos efetivamente os questionários e as entrevistas. Sistematicamente aqui, bem rapidinho, vou falar um pouquinho sobre cada um, o que eu fiz em cada um para vocês, né? No que se refere à pesquisa bibliográfica, a gente fez em 2021 esse recorte, essa pesquisa na literatura nacional, procurando trabalhos sobre o conceito de regime de informação e trabalhos que evidenciassem essa interlocução entre o conceito, o regime de informação e a gestão, especialmente em contextos práticos, né? A gente fez essa pesquisa na BDTD, na BRAPSE, nos anais do ENANCIB e na base de Mentions, né? Como resultados, a gente teve como os principais resultados que as abordagens sobre essa temática são prioritariamente teóricas, né, epistemológicas, mas a gente vem percebendo, principalmente a partir de 2016, um crescimento em abordagens que tratam sobre essa articulação entre o regime de informação e a gestão da informação. A gente colocou no trabalho um quadro com alguns dos principais trabalhos relacionados aos objetivos que a gente teve na pesquisa. E no que se refere à pesquisa documental, a gente procurou analisar documentos institucionais do CISB que tratassem, de alguma forma, sobre a produção e uso das informações organizacionais, assim como a gente procurou também analisar alguns exemplos de informações organizacionais produzidas pelas bibliotecas do sistema, né?
fizemos essa pesquisa nas páginas institucionais, tanto do CISB quanto das bibliotecas setoriais, e através de uma conversa exploratória via Google Meet com a direção do CISB. Como principais resultados, a gente não encontrou nenhum documento que, de forma direta, orientasse a produção e uso das informações organizacionais. Entretanto, a gente encontrou um número significativo de informações, principalmente de origem da BCZM, que são exemplos de informações organizacionais, né? A gente destacou até o exemplo dos manuais de serviço e fizemos uma análise sobre esses materiais e identificamos a pertinência de alguns ajustes. Então, a gente elaborou em seguida os questionários das entrevistas, aplicamos o pré-teste no dia 28 e 29 de setembro, né, foram aplicados 5 questionários e 2 entrevistas. Com o feedback dos respondentes, a gente fez algumas adequações nos instrumentos e efetivamente aplicamos os questionários no primeiro momento, que foram aplicados em outubro e novembro de 2021, foram elaboradas 47 perguntas fechadas, com as alternativas através da escala Likert. A gente, através do feedback do pré-teste, a gente optou por elaborar 2 questionários, um direcionado à BCZM e outro às bibliotecas setoriais, e enviamos para os 62 bibliotecários e foi respondido por 49. Assim, a gente obteve uma taxa de 79% de respondentes. No caso das entrevistas, a gente enviou os 21 convites para os bibliotecários gestores das bibliotecas do CISB e obtivemos como resultado 17 bibliotecários respondendo, 17 gestores, uma taxa de resposta de 80,9%, né? As entrevistas foram realizadas via Meet com uma duração em média entre 20 a 25 minutos. Após esses instrumentos de coleta de dados, a gente utilizou a estatística descritiva simples para análise dos resultados dos questionários, principalmente, e análise de conteúdo de Lawrence Bardhan. E fizemos o tratamento e análise desses dados através das etapas que Lawrence propõe, né? A pré-análise, exploração do material, tratamento dos resultados e interpretações, né? Bem, agora eu vou apresentar para vocês os principais resultados que a gente obteve na pesquisa, né? Eu vou apresentar da forma em que eles foram apresentados ao longo do trabalho. Tanto dos questionários quanto das entrevistas, a gente segmentou essa apresentação. Num primeiro momento, foram apresentado o perfil dos respondentes. No segundo momento, os resultados relacionados à produção da informação organizacional. E, por fim, os resultados relacionados ao uso. Bem, no que se refere ao perfil dos respondentes, a gente perguntou, fizemos perguntas sobre gênero, faixa etária, tempo de serviço. No que se refere ao gênero dos respondentes, a gente apresentou em forma segmentada, tanto da BCZM quanto das bibliotecas setoriais. Entretanto, a gente fez uma análise da amostra total, né? E a partir dessa amostra total, os respondentes declararam, em sua maioria, 82% que são do gênero feminino, 14% declararam ser do gênero masculino e 4% declararam ser de outro. No que se refere à faixa etária, a gente observa que há um predomínio entre a faixa etária de 41 a 50 anos, correspondendo a 39%. Em seguida, segue-se com 31 a 40 anos, obtendo um percentual de 33%. E entre a faixa etária de 20 a 30 anos e acima de 50 anos, a gente obteve um percentual de 14%. E é válido a gente observar, né, que a menor faixa etária está lotada entre os bibliotecários que fazem parte das bibliotecas setoriais, e a maior faixa etária entre os que estão lotados na BCZM. No que se refere ao tempo de serviço desses bibliotecários, a gente observa que os bibliotecários que trabalham há mais tempo em suas bibliotecas, eles são lotados na BCZM, e, por outro lado, os que têm menos tempo, eles são lotados nas bibliotecas setoriais. No que se refere à formação acadêmica, a gente observa que todos os bibliotecários possuam minimamente algum grau de especialização, 49% possuem especialização, 41% mestrado e 10% doutorado, evidenciando, assim, uma tendência desses bibliotecários em buscarem um aperfeiçoamento. No que se refere aos resultados da produção da informação organizacional nesse sistema, a gente elaborou alguns gráficos, algumas tabelas para apresentar. Eles são apresentados também a partir das categorias propostas pela professora Nélida. Esse primeiro gráfico, esse primeiro gráfico, ele apresenta
os resultados do questionário referente à frequência e atuação desses sujeitos, desses bibliotecários, na produção das informações organizacionais, né? A gente perguntou se eles consideravam que possuíam um papel ativo, participando de discussões e proposições de informações. Observa-se que 100% desses bibliotecários concordam com que tem esse papel ativo, fortemente ou parcialmente, eles entendem que são sujeitos ativos nesse processo de produção, e no que se considera a frequência dessa produção em seus ambientes de trabalho, a gente observa também que existe um percentual elevado dos que consideram que dessa produção é intensa, embora a gente também tenha alguns outros resultados, né? Esses resultados foram um pouco mais segmentados. E esses dados são relevantes para a gente entender a conduta informativa desses sujeitos nesse regime, né? Esse segundo gráfico que eu estou apresentando, que é o gráfico 4 da dissertação, ele vai apresentar o impacto das interações estabelecidas entre esses sujeitos com os processos de produção das informações. E a gente observa que, em relação às interações com os bibliotecários do CISB, 94% consideram que tem um papel, afetam, de fato, essa produção das informações. E 6% já consideram que não, né? No que se refere às interações com atores externos, embora haja também um número significativo, 73%, mas é um número menor, ou seja, a gente percebe que essas interações com os bibliotecários internos ali do CISB são muito mais preponderantes nesse processo de produção do que com atores externos, né? E a compreensão desses aspectos é evidente porque essas interações, elas indicam o funcionamento desse fluxo, né? Através desse regime, através dessa pluralidade de atuação desses atores nos agenciamentos das informações nesse contexto. No que se refere à categoria dispositivos, a gente perguntou se os bibliotecários conseguiam perceber orientações, normas, ou algum tipo de aparato que orientassem ali a produção das informações, né? Tendo em vista que o conceito, o contexto normativo, ele orienta procedimental, instrumentalmente, operando sobre esses fluxos de produção. Então, a percepção sobre isso também é um indicativo desse regime de informação. E a gente observa que 80% dos bibliotecários percebem, sim, a existência dessas normas, dessas orientações, orientando ali a produção das informações, e 20% já não consideram. No que se refere aos fluxos informacionais de produção do CISB contemplarem as especificidades dos ambientes de trabalho, a gente observa que 69% concordam parcialmente com essa adequação, né, desses fluxos às especificidades dos ambientes de trabalho, e 24% já concordam parcialmente. Obtivemos algumas a discordância e a questão da indiferença também, né? E a relevância desses resultados é por indicarem que a compreensão desses fluxos, eles podem melhorar técnicas, produtos e serviços realizados nesse regime. No que se refere às situações, a gente perguntou sobre situações que, porventura, inibissem a produção das informações organizacionais por esses bibliotecários, a pergunta P9. E a gente observa que 43% acredita que não, que nunca vivenciou situação nesse sentido. E 35% consideram que sim, 22% não se recordam. No que se refere à influência do contexto externo sobre a produção dessas informações, a gente observa já um percentual mais elevado. 57% desses bibliotecários considera, sim, que existe a influência do contexto externo sobre a produção das informações, 27% não, e 16% consideram indiferente. Esses resultados, especialmente sobre esse contexto externo, evidencia que essas práticas de produção, elas são condicionadas ali pelo seu entorno. O que a gente percebeu também através dos resultados da pesquisa documental e através das entrevistas, onde, por exemplo, a pandemia, entendida como um agente externo, ela afetou não só as dinâmicas organizacionais ali desses profissionais, mas afetou também a produção. Foram elaboradas produções relacionadas à pandemia, né? Então, corrobora com os dados dos outros instrumentos. Bem, falando um pouquinho agora sobre o uso das produções organizacionais, também apresentados através das categorias, esse gráfico ele buscou apresentar a percepção, se esses bibliotecários sentiam que tinham percepção de competência sobre a influência de outros setores e o papel da comunicação sobre o uso das informações organizacionais. No que se refere à pergunta 35, sobre possuírem competências, a gente observa que 100% desses bibliotecários consideram que possuam competência para a obtenção dessas informações.
No que se refere à influência de outros setores ou departamentos exercerem algum tipo de influência sobre esse uso, a pergunta 43, a gente observa uma segmentação desses resultados, embora a maioria, como a gente pode perceber, concordam parcialmente e fortemente com essa assertiva. No que se refere ao papel da comunicação estabelecida entre esses sujeitos com outros setores que fazem parte do CISB, ela é entendida também como relevante, né? A gente pode ver um percentual bem elevado sobre os bibliotecários que consideram a relevância dessa comunicação, né? E, nesse sentido, a comunicação, em especial, nesse gráfico a gente destaca isso principalmente, a comunicação é um elemento extremamente relevante nos regimes de informação. No que se refere à categoria de dispositivos, o gráfico 14 apresentou a relevância, a percepção desse sujeito sobre a relevância dessas informações, sobre o CISB ser um ambiente informacional favorável ao uso e sobre o papel de autoridades institucionais e simbólicas orientando o uso dessas informações. A gente observa que, no que se refere às informações serem relevantes, a gente observa um elevado percentual dos sujeitos que consideram essa relevância, né? 78% concordam fortemente e 18% concordam parcialmente. Em relação a considerarem o CISB numa perspectiva sistêmica, um ambiente favorável ao uso das informações, a pergunta 40, a gente observa também um elevado percentual dos que consideram essa assertiva. E no que se refere às autoridades, influenciando sobre os processos de validação e agregação de valor às informações, a gente obteve aí uma segmentação desses resultados, né? Mas esses dados também, eles são relevantes para a gente perceber a atuação desses sujeitos nesse regime, né? Adequação dos arranjos organizacionais para distribuição e uso dessas informações são entendidos pelo sistema de bibliotecas através desses sujeitos, e a gente percebe também a operação de autoridades, assim, nos regimes de informação, as autoridades, elas operam como pano de fundo para a significação e valorização associados a informações, que, consequentemente, vão afetar seu uso ou não. No que se refere aos artefatos, a gente perguntou se os canais para aquisição e compartilhamento das informações, né, e 96% desses sujeitos disseram que esses canais são prioritariamente digitais. E no que se refere às ações, é a última categoria, né, reconhecimento e validação de padrões de excelência dessas informações, a gente perguntou se eles consideravam que as informações produzidas, elas sejam efetivamente utilizadas, né. A gente observa aí na pergunta, na P34, que há um percentual elevado dos que consideram sim, elas são de fato utilizadas, evidenciando, então, a importância e validação que essas informações são estabelecidas por esses sujeitos. No que se considera que as informações, elas conseguem atender as expectativas pelas quais elas foram criadas também, né? A gente observa um percentual quase que unanimamente dos sujeitos concordam que sim, elas conseguem atingir as expectativas, corroborando novamente com esse valor e a significação dessas informações, e considera que dentre as informações produzidas existam hierarquias ou tipos informacionais ou formas que sejam consideradas mais relevantes e, por conseguinte, mais utilizadas. A gente percebe que, embora tenha um percentual elevado de sujeitos que entendem, que reconhecem essa assertiva, ainda há ali pessoas que consideram essa assertiva indiferente e discordam fortemente, né? Assim, a gente percebe nesse regime valores e significados, né, que são operados sobre esses atores, que operam sobre essas ações, sobre essas informações, as quais vão julgar serem relevantes ou não na utilização dessas nesse regime. Agora, deixa eu ver aqui meu horário, dá tempo. Falar um pouquinho sobre os principais resultados das entrevistas, né? A gente fez também esse perfil dos respondentes, né? Apresentou a faixa etária deles, coletamos essas informações sobre a formação acadêmica dos gestores e o tempo de serviço enquanto gestores. A gente observa que há um maior percentual entre os gestores que têm entre 41 a 50 anos, no que se refere também à formação acadêmica, observo que todos também possuam algum grau de especialização, preponderando os que têm mestrados, 53%, e o tempo de serviço enquanto gestor, a gente observa que é um tempo de serviço mais de 1 a 5 anos, é o percentual que mais esses gestores têm enquanto tempo de serviço
nessa gestão, né? Os resultados relacionados à produção da informação organizacional, a gente também apresentou através das categorias, e eu compilei, assim, bem compilado mesmo, alguns dos principais que a gente considera que sejam relevantes, assim, pontuar, mas, assim, no que se refere à categoria atores sociais, os resultados evidenciam, principalmente, que a atuação desses gestores, ela é vista como ativa. O sentido de produzir informações organizacionais, ele é um ato de resposta frente às demandas que são encontradas pelas bibliotecas, ou seja, uma dinâmica mais ali local, né? E as razões para a produção são prioritariamente de natureza organizacional, corroborando também com alguns resultados do questionário. Há o estabelecimento de interações entre esses atores institucionais nesse regime, o que é associado a maiores produções de informações, né? E verifica-se uma ênfase atribuída às interações pessoais. No que se refere à identificação de presença de normativas e que orientem a produção dessas informações, esses sujeitos conseguem, sim, perceber essas normativas, elas são entendidas como relevantes, são entendidas como adequadas e contemplam especificidades, embora foram mencionadas algumas ponderações ao longo, né, dessas entrevistas, evidenciando que são adequações parciais, que a orientação é uma orientação mais geral, ou seja, algumas limitações nesse tipo de orientação. Foi pontuado por esses sujeitos, por esses atores, que as reuniões e os espaços de debates e trocas, eles poderiam ampliar o alcance das informações, tanto no que se refere à produção quanto ao uso. E observa-se também, nesses resultados, uma recorrência predominante aos conhecimentos tácitos de outras pessoas, quando as suas demandas, elas, porventura, não são contempladas nessas normativas. Entendem que, de uma forma geral, participam da elaboração dessas normativas, sejam através de uma atuação ali interna em seus âmbitos, nas suas bibliotecas, como através de reuniões, grupos de estudo, elaborando conjuntamente essas normativas. No que se refere à categoria artefatos, a gente observa que as informações produzidas pelos gestores, elas são organizadas e distribuídas principalmente através das tecnologias digitais de informação e comunicação. Os e-mails, as institucionais, as redes sociais e os sites das bibliotecas, eles foram pontuados como principais canais para armazenamento dessas informações que são produzidas. E o WhatsApp, as secretarias administrativas e setores de comunicação são os principais canais para disponibilização. Também tenha sido pontuado ao longo das entrevistas, né, a relevância de recursos físicos para esse armazenamento. Consideram os meios de comunicação e distribuição das informações utilizados pelo CISB como adequados às realidades que gerenciam. Nesse regime, a gente observa que esses sujeitos também, os resultados, apresentam padrões de reconhecimento e validação das informações que são produzidas, e esses padrões são associados a uma dimensão mais local, em práticas de uso, né? A importância, ela é prioritariamente associada a uma demanda interna, uma resposta a um problema local. Não há uma preocupação em compartilhar essas informações a nível de sistema e tampouco em acompanhar o impacto dessa produção em outros setores, em outros departamentos, né? A gente observa que não há uma cultura do compartilhamento dessas informações, elas são produzidas com a função e param ali nesses âmbitos locais. E a gente observa também que, nesse regime, algumas bibliotecas desempenham o papel de autoridades epistêmicas, no sentido de produção dessas informações, sempre com uma tradição ali de estarem produzindo informações, são recorrentemente consultadas quando outras bibliotecas vão elaborar informações. No que se refere ao uso das informações, os gestores percebem que o CISB, nesse processo, ele oferece um incentivo parcial. Eles consideram que têm autonomia e competência para utilizar essas informações, sabem como localizá-las. As principais limitações são referentes à localização com o uso mais reduzido dessas informações. Usam pouco, aí tem as dificuldades. No que se refere à categoria dispositivos, eles entendem que a presença dessas normativas que orientam o uso das informações possui uma relação direta com a frequência de uso, embora tenham sido elencadas algumas ponderações, como a necessidade de atualização e melhoria de algumas orientações. Eles percebem também um estímulo do CISB na produção dessas normativas, o que não ocorre sempre. E percebem também alguns critérios que atribuem valor a determinadas informações, assim como o estabelecimento de valores atribuídos às informações no CISB, ou seja, esses sujeitos,
eles percebem essa valorização da informação, tanto numa perspectiva individual, quanto do CISB também orientando essa valorização de algumas informações. A pertinência eles consideram da atualização de alguns documentos e a fonte produtora são entendidos como associados ao maior uso, são critérios ali que validam essas informações. Na categoria artefatos foram indicadas algumas dificuldades na identificação e uso, mas as percepções primárias são quando são recém-chegados e um desconhecimento por trabalharem com grandes volumes de informações, aí acabam por negligenciando ou não tendo acesso a essas outras informações. Isso condiciona que contatos pessoais e diretos sejam prioritariamente utilizados para a aquisição das informações. A localização geográfica ela não foi entendida como um limitador para a identificação e uso dessas informações, e os meios preferenciais são digitais, né? E também por contatos mais diretos com pessoas. E também observa-se um enfoque grande. Esse foi um aspecto bem pontuado nas entrevistas do papel da comunicação. Tanto a comunicação institucional quanto a comunicação interpessoal foi entendida como um fator bem positivo nesse regime de informação. E a última categoria, as ações de informação, né? As informações organizacionais, elas auxiliam, consideram que essas informações auxiliam nas suas atividades, oferecendo orientações e direcionamentos, atendem aos propósitos da sua criação, e o desconhecimento ou não utilização dessas informações está associado a prejuízos qualitativos na oferta dos serviços. Eles observam também algumas tensões em negociações, né? Não na maioria, mas percebem, mas esses questionamentos eles ficam também no âmbito mais local, a colegas próximos, eles não ampliam essas discussões, né? E percebe-se também a necessidade de atualização de algumas regulamentações e informações. Bem, diante desses resultados, a gente compilou aqui, né? A gente identificou os elementos que fazem parte do regime de informação relacionados à produção e uso nesse ambiente informacional, né? A gente fez essa análise frequencial nas respostas e através dos questionários e identificou e caracterizou os elementos que fazem parte do regime. Aqui eu só trouxe a identificação. E diante desses resultados, a gente propôs, né, a gente percebeu alguns elementos, alguns aspectos que nesse fluxo de produção e uso, eles careçam de um pouco mais de atenção. Então, nesse sentido, a gente elaborou um conjunto de recomendações de modo a melhorar, de modo a otimizar essas atividades, para que essa informação seja efetivamente utilizada enquanto recurso estratégico nessa organização. E essas recomendações, elas foram apresentadas através desse plano de ação, que através da ferramenta 5W2H, e a gente colocou aqui alguns indicadores, que eu não vou ler todos para vocês, porque está na dissertação, mas assim, alguns indicadores como motivações, condições para uso, abrangência, qualidade, precisam de um pouco mais de atenção a partir dos resultados que a gente identificou. Como considerações finais, a gente considera que a pesquisa ela pôde se identificar a relevância dessas informações organizacionais no CISB enquanto uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento das atividades organizacionais. Considera que concretizamos tanto o nosso objetivo geral, que foi analisar as ações de gestão desenvolvidas pelos bibliotecários, quanto também os objetivos específicos foram cumpridos. Os instrumentos de coleta e análise de dados foram pertinentes e adequados à consecução dos objetivos da pesquisa. A gente apresentou os elementos que atuam nesse regime de informação, atores, dispositivos, artefatos e ação, em suas formas de atuação e interação, identificando como eles interrelacionam-se sobre as atividades de produção e uso. Por fim, a gente considera assim, né, corroborando com a nossa premissa inicial, que o CISB é delineado por um regime de informação específico, que está intimamente relacionado às ações de gestão que são realizadas pelos bibliotecários. Esse regime ele possui especificidades que fazem com que seja um desafio manter premissas lineares de um racionalismo sistêmico em termos de produção e uso dessas informações por esses bibliotecários. O modo de produção informacional que predomina nessa configuração, ele delineia as interações entre os bibliotecários e as atividades de produção e uso, orientando o locus da informação nesse contexto e legitimando padrões e condutas informacionais desses sujeitos em relação a essa informação. Minhas referências, e eu encerro aqui a minha apresentação.